Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. O tema da mensagem: a ceia do Senhor, reunião para o melhor. E hoje nós teremos a ceia do Senhor. Vamos refletir um pouquinho sobre justamente isso. Porque parece que Paulo usa a ceia do Senhor como antídoto contra as reuniões que não é para o melhor, mas para o pior. E que ocorria justamente na igreja de Corinto. Está escrito: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos juntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tem de porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-lo? Ei, disso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Ceia do Senhor, reunião para o melhor. Interessante que a igreja de Corinto, uma igreja que tinha dons, tinha talentos. As orientações sobre dons é dado justamente a essa igreja, porque ela vivia um grande dilema ou problema. A reunião dela era para pior. Eu não sei se você já participou de uma reunião para pior, um ajuntamento, em que no final você sai pior, não melhor. Paulo constata que a igreja de Corinto se reunia para o pior, não para o melhor. Espiritualmente saíam piores, não melhores. E é justamente nessa condição que a ceia do Senhor é apresentada. Como se sabe que uma reunião ocorre para pior e não para o melhor? Em relação à igreja de Corinto, Paulo é claro.
O resultado estava aparecendo na ceia do Senhor. Naquela época, a igreja de Corinto tinha uma cultura. A ceia do Senhor se tornava um encontro, um jantar. Um grande jantar. As pessoas se reuniam e aproveitavam que era o dia da ceia, também se reuniam para jantar. Só que alguns chegavam mais cedo, comiam tudo, e os mais pobres e os atrasados e aqueles que não chegavam a tempo ficavam sem comer. Se tornou a reunião da exclusão, a reunião de quem tinha poder e riqueza. E mais, na ceia do Senhor existe pão e vinho. Como tinha vinho, alguns chegou ao ponto de não estar nem aí para a espiritualidade das coisas, até embriagado sair. Veja como uma reunião, mesmo sendo espiritual, sendo bíblica, sendo igreja, pode chegar a esse ponto de não melhorar, mas piorar. A condição espiritual das pessoas. Isso ocorre pelo Senhor? Não. Isso ocorre por falha humana. Por não entender o propósito do Senhor na reunião. Por não entender porque Deus proporcionou a comunhão cristã. Quando nos reunimos para pior, não existe louvor nisso. Paulo diz: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos juntais não juntais para melhor, e sim para pior. Ou seja, existe alegria, existe beleza num ajuntamento para pior? Não. Existe louvor? É possível dizer da igreja de Corinto: que igreja maravilhosa? Não. Porque o resultado da reunião deles era para pior. Se confirmava exclusão, se confirmava preconceito, se confirmava que alguém queria dominar o outro, se confirmava coisa da carne, ou seja, até embriaguez. Não poderia dizer que, não se pode dizer e nem afirmar que há louvor, que eu posso depois contar para alguém quão maravilhoso, quão abundante, quão abençoador é uma reunião onde o pior acontece. Também, uma reunião para pior é marcadamente fonte de divisões. Versículo 18: porque antes de tudo estou informado a haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja, e em parte creio. Que Paulo está dizendo: eu ouvi falar e eu sei que não é fofoca. Já imaginou nós sentados aqui, mas outro dia até nós estávamos falando de um sistema de uma igreja em que de um lado senta as mulheres e de outro lado senta os homens, né? Sistema da igreja, a forma dela se organizar. E lembro também que visitei uma igreja que tem um sistema assim, não sabendo, entrei, sentei do lado das mulheres, não sabia. Daqui a pouco alguém chega e diz: senhor, o irmão, poderia sentar daquele lado? E eu pensando que ele queria, né, me localizar melhor. Eu digo: não, eu estou bem aqui. Aí ele volta educadamente e diz: senhor, ô irmão, é porque esse é os lugares das mulheres. Ah, entendi, irmão. Então, passei para o outro lado, né?
É claro que não é divisão. Divisão em que a reunião acontece para pior é quando grupinhos se formam de tal forma que esses grupinhos atrapalham a comunhão, ou seja, o pensar junto, o sentir junto, o estar junto. É cada um no meu grupo. Eu pertenço àquela roda, àquela mesa, e você não. É justamente reunião para pior, em que a ênfase está na divisão e não na união. Também, uma reunião para pior, se percebe em que os partidos se fortalecem. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós. Partido. Diz Paulo que alguns diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cristo. Cada um se afirmando a partir do seu partido e ninguém se confirmando em comunhão. Mas e quando nos reunimos para melhor? O que acontece? Acontece a verdadeira ceia do Senhor, a verdadeira comunhão. Tanto que Paulo coloca justamente a ceia do Senhor como antídoto para as reuniões, contra as reuniões para pior. Porque a melhor reunião que acontece é aquela que se constrói, que se vive ao redor da mesa do Senhor, para a comunhão. Sempre é para melhor, porque assim determinou o Senhor. E diz o texto bíblico: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Na reunião para melhor, as pessoas recebem do Senhor e entregam as coisas que é do Senhor. Deixa de lado o egoísmo, a raiva, deixa de lado os preconceitos. Ele não entrega seu egoísmo, ele não entrega a sua mágoa, ele não entrega não seus preconceitos, ele não afirma o que é humano, mas afirma o que é do Senhor. Sim, a reunião para o melhor é uma confirmação do que nós recebemos de Deus e uma entrega do que recebemos de Deus. Por isso, Paulo diz: recebi do Senhor e estou entregando o que recebi do Senhor. Propriamente disso aqui é tudo que diz respeito a ser do Senhor, como sentir, como viver, como praticar e como que ela deve existir dentro da igreja. Quer se reunir para melhor? Se reúna para entregar o que Deus deu. Porque você recebeu isso que o Senhor deu. Eu recebi amor de Deus, eu entrego o amor de Deus. Recebi perdão de Deus, eu entrego perdão a Deus. Perdão de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Toda reunião deve ser esse compartilhamento das coisas de Deus e não compartilhamento das coisas que é nossa. Porque quando começamos a compartilhar as nossas coisas em reunião, aí começam os partidos e as divisões. Porque cada um quer o que é para si e não o que é do Senhor. Mas quando nos reunimos para o melhor, afirmamos justamente o que é de Deus. Outra coisa,
A reunião para o melhor deve ter a atitude que Cristo teve. Diz o texto bíblico que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Jesus se reuniu com os discípulos, sabia que ali tinha um que ia trair, sabia que o outro ia negar, sabia que o outro ia fugir nu, com medo, sabia que todos iam abandoná-lo. E mesmo assim ele se reuniu. E mesmo assim ele conviveu com eles. E mesmo assim ele foi comida e bebida para eles. E mesmo assim ali foi fundada a ceia do Senhor, que é para todos nós alimento, graça e espiritualidade. Percebe que a reunião para o melhor não depende dos membros da reunião, mas depende de nossa atitude semelhante à atitude de Deus, de Jesus Cristo. Como se reunir com alguém que você sabe que caluniou você? Como se reunir com alguém que ele fez o mal? Como se reunir com alguém que você sabe que está ali, mas vai sair e vai fofocar de você? É difícil, não é? Mas não é impossível se a reunião que você tem, o encontro, a comunhão é para melhor. Porque Jesus se encontrou com os discípulos para melhor e não para o pior. Por isso, ele tinha mais a dar, ele tinha mais a oferecer, ele tinha mais a transformar os discípulos do que ser maculado por Judas, que vai trair, Pedro, que vai negar, o outro que vai fugir. A reunião é para melhor. Só se reúne para melhor quem tem a atitude de Jesus. Você vai, toda reunião, todo encontro, você olha para um, olha para o outro, vê os defeitos dele, vê as falhas, mas se é para melhor, nós superamos tudo isso, relevamos tudo isso e cremos que o melhor é abençoar as pessoas com a comunhão. Não com a insinuação, não com preconceito, não com divisão e partido, mas com a comunhão. Segundo, como se reunir para melhor? Assumindo a atitude de doação e de gratidão. Porque na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu entre os discípulos. Doação e gratidão. Se eu não me reúno para me doar, não é para melhor. E se não existe gratidão no coração, não é para melhor. Porque Jesus transforma aquele encontro, que poderia ser o encontro mais confuso da história, lugar onde sai um traidor, lugar onde sai uma pessoa que nega ele, lugar onde sai outros que fogem com medo e parece tudo perdido. Por que Jesus transforma esse momento que poderia ser o mais caótico da história no momento mais gratificante, mais abençoador da história? Porque ele se reúne para doar
e para adorar a Deus em gratidão. Quando existe doação e gratidão, as forças do mal se desarmam, os corações se desarmam e os traumas que podem sair do encontro se desfaz e perde a validade ou a força. E a força da graça de Deus se impõe. O que seria caos se torna bênção. Por isso, é reunião para melhor e não para pior. Irmãos, vamos planejar. Vamos. Então, conte comigo. Estou aqui. Olha, sou servo. O que eu posso fazer? É isso? Estou aqui. Estou aqui mesmo para isso. Sabe por quê? Porque sou grato a Deus por ter me escolhido para fazer parte. Não outro eu. Porque eu estou em dívida com Deus. Porque como pagar o que Ele tem feito? Pois então eu estou disponível. Estou aqui para melhor e não para pior. E finalmente, nos reunimos para melhor quando Jesus é o centro da nossa reunião. Quando Ele se torna pão, vinho, vida, respiração, força, entusiasmo, tudo no nosso meio. Quando discernimos bem quem é Jesus, para que Jesus, por que Jesus, e Ele se torna tudo em nós, para nós e por nós. Aí sim, porque existem muitas reuniões com outros propósitos, mas a reunião para o melhor só tem um propósito: reconhecer Jesus como verdadeira vida na nossa vida. Todo encontro, toda reunião, todo planejamento perde sentido quando não é Jesus ser a nossa vida plena. As nossas reuniões têm sido para melhor? Quando nós nos reunimos em família, tem sido para melhor? Com os colegas, as amizades, tem sido para melhor? Ou para pior? Os nossos relacionamentos estão melhorando ou estão piorando? Será que já não teremos que ser chamados a rever os nossos encontros, reuniões, conversas, falas, relacionamentos, chamado como foi a igreja de Corinto por Paulo? Será que não está em tempo de rever e ouvir o chamado do Espírito Santo para reuniões para melhor e não para pior? Hoje estamos diante da ceia do Senhor e iremos cear. E é certo que é uma reunião para melhor, porque a ceia do Senhor comunica a graça de Deus à nossa vida e será sempre o melhor. Mas saindo dela, primeiramente porque ela é o nosso antídoto contra nosso egoísmo, contra as nossas falhas, contra tudo que se impõe ao nosso coração que não é de Deus. Sim, a ceia do Senhor é esse chamado constante para a santidade, para a transformação, para a vida transformada. Mas, e depois? Continuamos no melhor ou desistimos do melhor? Eu creio que é possível trazer sempre
esse antídoto no nosso coração. A graça de Deus. Vamos orar. Senhor, seja conosco e nos dá essa maravilhosa condição de nos reunir para melhor e jamais para pior. Reunir para ler a Tua palavra para melhor, para orar para melhor, reunir como igreja para melhor, reunir em família para melhor, reunir com os amigos para melhor. E que, ao participar da ceia do Senhor, seja afirmado mais e mais em nosso coração que toda reunião, que todo encontro, que todo relacionamento tem que estar centrado em Jesus Cristo, para que o melhor aconteça conosco, e com o outro que se reúne conosco, e com o outro que tem comunhão conosco. Que haja doação e gratidão. Que haja nos nossos encontros, Deus, Tua bênção e Tua misericórdia. Sim, Deus, na pessoa de Jesus. Amém.